Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro semanal. Vamos continuar, né, nosso estudo aqui do Emmanuel, persistentemente, estudando o Evangelho de Mateus sobre a interpretação desse benfeitor maravilhoso que sempre traz grandes reflexões a todos nós, não é verdade? Então vamos lá. Antes de mais nada, como eu sempre faço, vou agradecer a todos vocês que estão deixando os comentários lá. Lembre-se, são vocês que me ajudam a construir esse estudo, né? Esse estudo que é nosso, não é meu, não é do conhecendo, é nosso, onde todos nós sempre temos condições de aprender uns com os outros, né? Então, por favor, deixe os seus comentários lá, para que na próxima aula, quando tivermos a live, nós possamos juntos, né, aprendermos, discutirmos, termos visões diferentes do mesmo assunto. Tá bom, meus amigos? Deixe também suas contribuições, suas dúvidas, suas críticas. Estamos aqui abertos a tudo que vocês quiserem nos auxiliar para tornar esse curso cada vez melhor. Tá bom? Bom, hoje nós vamos dar início ao nosso estudo. Já estamos no estudo 47 desse livro maravilhoso, né? Vamos avançar ainda no capítulo 18. Nós vamos estudar hoje o capítulo 18, versículo 21 e capítulo 18, versículo 22, né? E ele traz um tema, esses dois versículos trazem um tema maravilhoso que a gente já começou a estudar na aula passada, que é sobre o perdão, né? E nós vamos avançar nisso, que é um tema extremamente importante para a nossa caminhada aqui na nossa jornada terrestre, tá certo? Então, antes de darmos início, vou compartilhar aqui a figura amiga do nosso anfitrião da noite, nosso Mestre Jesus. Vou colocar ele logo em evidência, de braços abertos para todos nós. Eu pediria, então, nesse momento, que todos vocês, juntamente comigo, acalmassem os seus corações, onde quer que vocês estejam, seja no carro, ouvindo no celular, seja no trabalho, que ainda não deu tempo de sair, seja já chegando em casa, que nós possamos agora silenciar as nossas mentes dos problemas do cotidiano e possamos chegar nesse ambiente virtual, que é essa sala de estudo, para que possamos juntos, conectando as nossas mentes, recebermos todo o auxílio, toda a inspiração necessária. E elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso Pai maior, soberano, vamos agradecer essa oportunidade, pedindo, Pai querido, que nós possamos compreender exatamente os seus dizeres e que possamos, compreendendo eles, nos esforçarmos para colocar em prática em nossas vidas, fazendo as mudanças necessárias que precisam ser feitas para que possamos ter uma vida mais tranquila, mais feliz e mais cheia de mansuetude aqui na nossa existência terrena. Que possamos também contribuir com nossos aprendizados em prol daqueles que caminham com a gente, ensinando, levando a sua palavra, compreendendo principalmente aqueles que ainda não conseguem caminhar da forma que nós achamos que é o correto e nos leva sempre em sua direção. Fica conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, que assim seja, que possamos caminhar, né, em direção ao nosso Mestre Jesus todos os dias de nossas vidas, errando, caindo, tropeçando, levantando e sempre caminhando em direção a Ele, apesar dos nossos enganos. Tá bom? Então, dando início ao nosso estudo, vou compartilhar aqui. Hoje nós vamos, como eu disse, estudar nosso estudo, nosso encontro 47, né? Fico muito feliz como passou rápido isso. Logo, logo nós estamos acabando esse livro, né? Nós vamos hoje, como eu disse, avançar ainda no versículo 18, no capítulo 18, tá certo? Versículo 21 e 22. Semana que vem vai ter ainda uma aula gravada e vai ser apenas um versículo, porque ficava muito grande eu colocar os 3 versículos aqui hoje e ficaria muito ruim misturar o capítulo 19 com o 18 na próxima aula. Então, na aula que vem, talvez seja uma aula mais curta, nós vamos concluir o capítulo 18, tá certo? Nós vamos concluir o capítulo 18, ainda que seja só um versículo que nós iremos estudar, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 18, versículo 21. Então, aproximando-se de Pedro, disse-lhe, Senhor, aproximando-se Pedro, disse-lhe, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? Até 7 vezes? Mateus 18, 21.
Jesus lhe disse: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Capítulo 18, versículo 22. Olha que tema interessante, né? Nós já estamos estudando de perdão, já desde a aula passada, mas veja como é importante, tão importância que Jesus enfatiza, né? O quanto nós devemos perdoar, ou seja, indefinidamente. E quando ele fala isso para quê? Por que é tão importante que nós perdoemos os nossos irmãos? Esse é o ponto principal do estudo de hoje. Por que é tão importante que nós, quando nos sentirmos ofendidos, devemos perdoar os nossos irmãos 70 vezes, 7 vezes, eu diria infinitamente, os nossos irmãos. Então, essas são as reflexões que nós temos que sair daqui hoje, bem solidificadas, para que a gente possa usar desses instrumentos, desse conhecimento, para trabalhar os nossos corações. Esse estudo não é para vocês, é para mim também. Todos nós temos, por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, dificuldade de aceitar algumas coisas que nos fazem, e nós precisamos nos esforçar para vencer isso, né? E o Evangelho é o nosso manual de vida, nosso manual para que nós sejamos felizes aqui. Então vamos ver o que o Emmanuel nos traz, qual é o tema que ele nos traz hoje, que vai esclarecer bem esse ensinamento de hoje. Então, começando pelo versículo 21, ele diz o seguinte, né? Então, aproximando-se Pedro, disse: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 70 vezes? Até 70 vezes? E Jesus já respondeu, né? E vamos ver o que o Emmanuel traz aqui. E aí ele traz um tema, um texto que chama o seguinte: o ofendido. Ou seja, o personagem principal nesse texto que o Emmanuel nos traz é aquele que foi ofendido. E aí eu já pergunto logo, né? Qual é a reflexão? Qual é a reflexão que nós, que nos sentimos ofendidos, temos que fazer primeiramente? Primeiro, eu acho que nós já falamos isso numa aula passada. Será que nós somos realmente essa vítima que acreditamos ser? Será que nós contribuímos de alguma forma para essa ofensa? Será que também não demos razão, embora não se justifique, dependendo da gravidade, por essa ofensa cometida? E como espíritas, será que a gente não tem que compreender, de alguma forma, as dificuldades que outros amigos de jornada ainda possuem, já que nós temos as nossas? Então, são reflexões importantes, né? E a última, né? Quem é o grande beneficiário desse perdão? Não, então, vamos lá. Sem ficar dando muito spoiler, vamos direto ao texto para a gente poder entender o que o Emmanuel nos traz aqui, né? E no texto do Emmanuel diz o seguinte: se alguém te ofendeu, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E ele diz: o ensinamento do Cristo define com clareza as vantagens potenciais da criatura insultada ou incompreendida. E aí ele vem nos trazendo por quê? Por que a criatura insultada ou compreendida, ela tem essas vantagens quando ela consegue perdoar, né, algum irmão que fez com que ele se sentisse ofendido. Vamos lá, continuando. Por isso mesmo, não traça o Divino Mestre quaisquer obrigações de caráter imediato para os ofensores. Veja que a passagem ela dá um comando para aquele que se sente ofendido e não dá um comando para aquele, você que ofendeu alguém, vá lá e peça perdão 70 vezes 7. Não, ele dá um comando para aquele que se sentiu ofendido, perdoa 70 vezes 7 vezes. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso, né? De vez que todos aqueles que ferem os outros esculpem para logo, na própria alma, os estigmas da culpa. E toda a culpa é sempre fator de enfermidade ou perturbação. E olha só que interessante, né?
todo aquele que ofende uma outra pessoa de forma voluntária, injusta, espontânea, sem motivo algum, e mesmo que se tenha motivo, já está cravando dentro do seu perispírito, dentro da sua alma, a culpa que um dia irá florear. O que Deus não quer quando ele diz perdoa 70 vezes 7 vezes? Que desse ato enfermo de ofensa a outra pessoa se constitua o outro doente, que é aquele que não consegue perdoar. Que dessa relação de ofensor e ofendido fique pelo menos um por enquanto, e não dois a piorar a situação. Então ele trabalha o sentimento daquele vítima da ofensa para que ele também não se ecolerize com aquela situação. Que ele vá e peça perdão, ou que ele perdoe aquele que o machucou, para quem sabe assim consiga auxiliar aquele doente da alma, o ofensor, quem sabe ajudar aquele a diminuir a sua mazela, diminuir a sua enfermidade. Veja, quando alguém chega para ti, te ofende e você retribui de uma forma boa, isso de alguma forma toca aquele coração, que não vai compreender por que não houve revide, por que não houve rancor, por que ele agiu assim comigo se eu fui tão ruim com ele. Ainda que ele não reconheça, ainda que o orgulho não permita que ele faça isso, a reflexão com certeza um dia chegará. Então veja como Jesus ele tinha umas passagens que a primeiro momento pode não parecer expressivas, mas que se nós aprofundarmos no entendimento, nós vamos compreender, né, a situação. Então veja que nessa passagem Jesus ele registra a importância, né, de não deixar que aquele ofendido também se macule, que fira a sua alma com aquela situação. E já diz que aquele que magoou já está com toda a culpa cravada, né, de enfermidade e perturbação. E aí continua aqui. Em todo o processo de ofensa, e aí esse texto é longo, vamos avaliar aos poucos, em todo o processo de ofensa, quem recebe se encontra num significativo momento de vida espiritual. É quem dispõe do privilégio de fazer as trevas dos gestos impensados, suscetíveis de se alastrarem em desequilíbrio. Olha só a responsabilidade, né? Ele diz aqui que aquele que recebe a ofensa, né? Ele, se realmente tiver sido uma ofensa injusta, né? Se tiver recebido de uma forma que ele não merecesse, ele dispõe, quando ele consegue equilibrar os seus sentimentos, ele dispõe de condição, né, de um privilégio para desfazer, talvez, ou o mal-entendido, ou então aquela nuvem de energia deletéria que possa circundar os envolvidos, né? Suscetíveis, a lei fala, de se alastrarem em desequilíbrio. Vejam, quando um quer, dois não brigam, não é assim que funciona? Então, por mais que a pessoa te ofenda, se você não quiser se sentir ofendido, isso será uma prerrogativa sua e que você pode utilizar todas as vezes que você quiser. Tá certo? Vamos lá. Quem guarda, ele ainda se referindo a quem é ofendido, tá? Ele fala o seguinte, o ofendido é quem guarda a possibilidade de preservar a coesão e a harmonia do grupo a quem se integra. É quem conserva as rédeas da defesa íntima de quantos lhe usufruam a amizade e a convivência, ainda capazes de reações inconvenientes ou negativas à frente da injúria. Então, vejam, o mais equilibrado, o mais de coração mais tranquilo, que tenha mais paz no coração, ele acaba possuindo mais condição de retomar a marcha, né, normal das coisas, com a harmonia, com a paz, com a tranquilidade, não deixando que as coisas tomem proporção maiores do que já tomaram, não é? Então vejam como é importante e qual a responsabilidade daquele que tem condições de não revidar e de perdoar. Não é? É quem efetivamente pode auxiliar o ofensor. Olha só, não só perdoa,
Nós temos que auxiliar. Como que a gente auxilia? Quem tem efetivamente pode auxiliar o ofensor através da bondade e do entendimento com que ele acolhe as agressões. E quem, por fim, consegue beneficiar-se resguardando o próprio coração por imunizá-lo contra a queda em revide ou violência. Ou seja, o perdão é, na verdade, uma grande vacina, né, contra essa enfermidade do rancor e do ódio que castiga o coração daqueles que não conseguem se livrar, né? Então, vejam, as pessoas que conseguem relevar ou não se sentir ofendidos e já perdoam de imediato, eles conseguem auxiliar todo o contexto e ainda recebem em troca um antídoto que é o antídoto da paz interior, né? O antídoto da imunização contra a violência e contra a enfermidade. Bonito, né? Muito bonito. O ofendido, e ele continua aqui, o ofendido, entretanto, tão somente, olha só, o ofendido, entretanto, tão somente obterá tudo isso caso se disponha a esquecer o mal e perdoar o adversário, prosseguindo sem reclamar na construção incessante, aqui é sem reclamar, tá? Incessante do bem e na sustentação da harmonia. Porque toda vez que nos transformamos levianamente em ofensores, passamos à posição de doentes da alma, necessitados de compaixão e de socorro, a fim de que não venhamos a cair em condição pior. Então, veja, não basta ser ofendido para ter todas as benesses que ele relatou anteriormente. É preciso efetivamente trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar o nosso coração, vencer as nossas dificuldades, manter a harmonia, continuar caminhando com o privilégio do esquecimento, né? E esquecimento das ofensas não é esquecer o que o outro fez com você, é apenas não sentir aquela ofensa ao ponto dela te machucar. Às vezes isso é o ponto mais difícil, né? É a chave mais delicada de se tocar no nosso coração, mas é o que a gente precisa fazer. Às vezes leva um certo tempo, às vezes a gente não consegue fazer de imediato, mas nós sabemos que precisamos trabalhar isso em nós. Tá certo? Continuando. Então, para finalizar, eu acho que nós já finalizamos, deixa eu ver. Esse aqui finaliza esse primeiro versículo, né, que seria o versículo 21 do capítulo 18, e nós vamos, na sequência, estudar o versículo 22, né, do mesmo capítulo, que é a sequência desse, né, que é quando Jesus diz o seguinte: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E o que o Emmanuel nos traz em relação a isso? Ele faz um tema também muito peculiar, que tem relação direta com o que nós estamos estudando, que é o desculpar. Desculpar. O outro que nós estudamos, meus amigos, eu esqueci de falar, é do Reformador, tá? Deixa eu voltar aqui de novo. Reformador, outubro de 1962, página 73, tá bom? Vamos lá. Desculpar. E aí ele fala o seguinte em relação ao desculpar: atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Atende ao dever da desculpa. Olha só, hein? Olha só. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para com a vitória do bem não se faça tardia. Ou seja, ele coloca também o ofensor como vítima. Mas como, Anelson? Como que ele é vítima? Foi ele que me ofendeu, a vítima sou eu. Como é que eu vou encarar ele como vítima? Veja, meus amigos. Vítima do mal. Vítima do mal. Lembre-se que nós somos todos os dias influenciados no caminho do bem e no caminho do mal. Todos os dias nós recebemos influência dos bons e dos maus espíritos conforme a nossa sintonia. Nós temos um irmãozinho que talvez não está conseguindo se sintonizar adequadamente no caminho do bem e está sendo vítima de influências. E nós podemos, como diz aqui o texto, atender ao dever da desculpa diante das vítimas do mal. Né? Interessante isso, não é?
de vez de nós nos colocarmos como vítimas, encararmos o nosso ofensor como tal. De certo que o mal, ele continua, contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Aí ele fala daqueles que influenciam ao ofensor, ou aqueles que muitas vezes involuntariamente comete atos desatinados. Entretanto, ele diz, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Tá bom, Nelson. Então você está querendo dizer que eles sempre serão vítimas, ele não tem nenhuma responsabilidade? Tem, claro que tem. Né? A nossa responsabilidade, sim, está ligada aos nossos pensamentos, aos nossos atos. Nós nos conectamos através dessas vibrações. Então ele tem, sim, a responsabilidade dele, mas nós podemos ajudá-lo a sair disso. Né? E é isso que é o grande... É o grande recado que o Evangelho nos dá. O Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para nós, doentes da alma. Podemos não ser possuidor dessa doença de ofender as outras pessoas, mas temos outras. E é para eles, para nós que eles vieram, que Jesus veio. É para nós que o Evangelho foi feito. Então nós temos que cumprir esses desígnios, né? Tentar diminuir as sombras dentro dos nossos corações, dos corações daqueles que caminham com a gente. E aí ele continua aqui. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer a cada dia. Emmanuel tem uma frase muito interessante que ele fala em algum texto dele ou algum livro, e eu marquei essa frase, que ele fala o seguinte: nós somos mais... como é que é? Eu esqueci, eu vou ver se eu me lembro. Nós somos mais frágeis do que maus. Nós somos mais frágeis do que maus. O que ele quer dizer com isso? Nós somos mais suscetíveis e mais frágeis a resistir às influências do que verdadeiramente maus. Nós temos as nossas mazelas, a gente às vezes tenta lutar, mas a gente fraqueja, porque nós somos mais frágeis do que maus. E aí ele fala aqui nesse texto exatamente algo semelhante, né? Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância. Então a ignorância nos torna frágil, né? Conhecimento nos liberta. E é importante o estudo, esse esforço que nós estamos fazendo aqui hoje para tentar vencer as nossas mazelas, porque o conhecimento nos ajuda a vencer. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolve o espinheiral do crime? Quem pode medir? Quem sabe quanto de influência está sujeito uma pessoa? Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá toda a percentagem de dor e de necessidade que produz o desespero e a revolta? Ou seja, muitos são os motivos que levam as pessoas a cometerem atos impensados, atos reprováveis, mas impensados, e que se arrependem depois. Quantos crimes nós vemos de pessoas que cometem e que foram a vida toda pacífica, mas no momento de fúria, de raiva, acaba cometendo? O que estava por trás disso? Além do rancor, além da raiva do momento, o que existia ali por trás? Nós temos que tentar compreender, porque todos nós somos suscetíveis a isso se nós nos perdemos dessa sintonia. Ou será que já não fomos num passado muito pior? Nós temos que relembrar e tentar vencer essas nossas dificuldades e tentar compreender aqueles que caminham com a gente. E ele continua: dispõe-te a desculpar hoje, infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Olha só, hein? Né? O que a oração dominical nos ensina? Pai, me perdoa assim como nós perdoamos. Será que nós perdoamos? Será que nós realmente perdoamos? Mas nós queremos ser perdoados pelas nossas falhas, porque as nossas falhas são menores que as dos outros, né? Não é verdade? Nós não somos pessoas ruins, nós só erramos. Aos outros não, os outros são maus. Perdoais, Pai querido, como nós perdoamos. É isso que a gente pede, não é? É assim que a gente gostaria que fosse feito conosco. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol releva, generoso, um monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano
para aquele que estende as angústias da gleba, não será a mensagem de podridão, mas sim rogativa, comovente, para que se dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Então, veja, a natureza, com a sua perfeição, mostra que de coisas ruins, talvez aparentemente podres, possa sair um adubo fértil para produzir bons frutos, não é? Vejam a analogia que o Emmanuel nos traz. Ele continua aqui. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem às horas. Não ouvides que a própria noite na terra, uma pausa de esquecimento, para que aprendemos a ciência do recomeço, em cada alvorada nova. Então, que a gente possa, a cada dia, ao terminar o nosso dia, ter momentos de reflexão, né, de balanço, né, de averiguação do saldo positivo e negativo, e que a gente possa, olhando os nossos atos, compreendendo os nossos atos, nos perdoando também, perdoar aquele que de alguma forma nos fez mal, né? E por fim, indo para o último slide, faze a outrem aquilo que desejas que seja feito. Advertiu-nos o amigo Celso, né? Queremos ser perdoados, mas temos que perdoar. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força de humildade, é que atingiremos, em passo definitivo, o reino do eterno bem, com a ausência de todo mal. Ceifa de Luz, Federação Espírita Editora, capítulo 2. Vejam, que estudo interessante, importante, mas que ainda nos é tão difícil de concretizar, não é? Porque somos orgulhosos por natureza, nós queremos falar tudo o que vem na nossa mente, no nosso coração, mas não queremos ouvir, né? Muitas vezes ouvimos e não aceitamos, e muitas das ofensas que nós achamos ser ofensas, que talvez não precisassem ser ditas, mas muitas são verdades, e nós precisamos refletir sobre isso. Isso vai nos ajudar. Aqueles questionamentos que eu fiz no início vai nos ajudar a compreender o outro, a compreender a situação, e nos ajudar a dar força para vencer essa mazela que trazemos nos corações, onde nós seremos os maiores beneficiados. Não é? E nós vamos, dessa forma, ainda ajudar esse irmão a caminhar, onde de um inimigo ou de um desafeto podemos ter lá na frente alguém que um dia poderá caminhar junto conosco em harmonia. Então, era isso que nós tínhamos que falar hoje, meus amigos. É um tema instigante, um tema importante, não simples, como nenhum trecho do Evangelho o é, né? Porque requer esforço verdadeiro para que a gente possa, de alguma forma, vencer as nossas mazelas, mas ele é um tema necessário e importantíssimo para a nossa jornada aqui na Terra. Tá bom? Então, encerrando o estudo de hoje, vou colocar novamente aqui a figura do nosso querido Mestre Jesus aqui na tela, né? Ele que sempre está conosco, sempre nos auxilia, para que a gente possa finalizar, né, com a sua presença, com a sua paz, e nos ajudando sempre a caminhar, a não desistir, né? Então, vamos lá, Pai querido. Mais uma vez, o Senhor, com o seu infinito amor, infinita bondade, todo-poderoso, de amor e de união, que nós possamos, Pai querido, contando com o seu auxílio, continuar nossa jornada aqui. Nós lhe pedimos força, inspiração e impulso para vencer as nossas mazelas, para termos mais paciência, mais resignação, mais compreensão com aqueles que caminham conosco. Não poderíamos deixar de agradecer cada oportunidade que nos é dada, e em especial, né, esse estudo maravilhoso que nos une em pensamento, em união, e que nos auxilia a caminhar. Nos ajuda, Pai querido, a seguir em frente sempre, e fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Meus amigos, muito obrigado, é sempre bom estar com vocês, me enche de alegria poder estar com vocês. Deixe os seus comentários lá, e em breve nós teremos nosso encontro, dia 17, salvo engano, nós iremos nos encontrar. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.